para todo mundo, desculpa a demora, mas agora vamos lá, né? Começar a nossa live e aprofundar o tema do título que você está vendo aí, né? Falar sobre a polêmica da pesagem para o Mr. Olímpia, que está dando o que falar, de peso, e o peso é relativo à altura, né? Então depois eu vou até corrigir. Na verdade a questão não é tanto o peso do Mike Sommerfeld, mas sim a altura dele. E é isso que está dando o que falar, né? Ou seja, de acordo com a altura do atleta, ele pode colocar até uma determinada quilagem. Só que o que acontece, né? Bom, antes de falar, quero pedir a sua ajuda mais uma vez no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda pra caramba a crescer aqui no YouTube, beleza? Me ajuda aí. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Vamos lá. E as imagens mostram que o Mike Sommerfeld chega para pesar e o medidor é ajustado de diversas formas, né? Várias vezes. E a princípio, o que parece na imagem lá, o medidor dá uma altura e parece que no início não bate o peso, depois o rapaz lá vai lá dar uma ajeitadinha, aí bate o peso, né? Ou seja, só que se você pegar a imagem depois, mostra aqui a medição da altura não é colocada no crânio do atleta, mas sim o cabelo conta. Então, se o cara quiser chegar lá com um topete desse tamanho, né? Um topete desse tamanho, cheio de laque, duro, que nem pedra, o cara consegue atingir 2 metros de altura. Isso vale até para as categorias femininas, que se uma atleta quiser chegar lá com o cabelo da Marge Simpson ou da Amy Winehouse, aquele cabelão desse tamanho, aquele topetão gigantesco lá, a atleta chega para competir com 2 metros de altura, né? E a questão que eu trago aqui, que eu vi em diversos canais, e eu concordo plenamente, é que o método de aferição é falho, o que acaba dando brechas para os atletas se aproveitarem. Então, se o cara tem uma malandragem lá, ele chega lá com um topetão gigantesco para ganhar umas alturas a mais. E a questão é, menos de um ano atrás, o Mike Sommerfeld tinha medido o quê? 1,68 m. De repente, na aferição atual, o cara tá com 1,75 m. O que o cara fez para ganhar tantos... para crescer assim? Entrou na puberdade de novo, né? O cara voltou a crescer. O que aconteceu? Fez algum procedimento? Fez aquela cirurgia de crescimento, né? Para quem não sabe, existe uma cirurgia que eles fazem na tíbia da pessoa, onde serra a tíbia, coloca lá aquela gaiola de fixação de pino, e aí o osso ele vai sendo enxertado até calcificar certinho, mas até aí são meses de recuperação com aquela gaiola de fixação, né? Se perguntar para um ortopedista, ele vai explicar isso, mas é uma cirurgia extremamente agressiva, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse 1,5 m, eu preferia morrer com 1,5 m e aguentando a zoeira
Preferia ser chamado de pintor de rodapé o resto da vida do que fazer uma cirurgia dessa. Então, na boa, pelo amor de Deus, não vale a pena. Mas não foi isso o caso, né? Eu tô brincando aqui, mas enfim, basicamente foi isso. Mike Sommerfeld, se você olhar a aferição da altura dele, é colocado no cabelo. E é por isso que tem muito atleta que chega lá fazendo o truque do cabelo. Que nem o Brandon Wesley. Eu não lembro se é o Brandon Wesley ou o Russ Diesel. Eu nunca lembro. Eu sempre confundo esses dois. Que são pessoas de altura econômica, mas com baita num black power gigantesco lá, fazendo truque de cabelo. Então, o que acontece? O Mike Sommerfeld, ele chega lá com um topetão gigantesco, cheio de laque, duro, e aí o aferidor, ele encosta no cabelo, que dá a ele uns centímetrozinhos a mais. É estilo? Não, lógico que não, é uma malandragem. Mas por quê? A questão que eu trago aqui a respeito disso é o método de aferição que não é claro. O cabelo conta, então quer dizer que se o cara quiser chegar lá com um topetão gigantesco lá, o aferidor vai dar 2 metros de altura, né? Ou seja, o cabelo conta. O cara chega lá com um topete, ganha uns centímetros a mais, bate a altura para justamente conseguir botar uns quilinhos a mais, porque se ele tiver uma altura menor, ele não vai conseguir botar essa quilagem a mais. Aí não bate o peso, o peso não está condizente, se o peso não tiver condizente com a altura, ele vai ter que fazer algum procedimento para bater depois. Então, sabe-se lá o que ele faz, um processo de depressão para eliminar mais água, o que é extremamente agressivo para o corpo, né? Já vi vários casos disso acontecendo. O cara vai lá, faz um processo de depressão, elimina a água do corpo, e aí vai lá, ok, bateu o peso. Então é complicado, o treinador ali tem que entender muito de fisiologia humana nessas horas, porque se não bater o peso de acordo com a altura, não participa, é desclassificado. Então você vê só como é que é o negócio. Então tá sendo muito comum isso, os atletas usarem esses artifícios, né? Ou seja, na minha opinião, não há uma clareza das regras que o aferidor deve ser feito no crânio. Eu acho, minha opinião, não que valha de alguma coisa, mas a minha opinião sincera é que o aferidor deve ser colocado no crânio e não no cabelo. Porque senão se um cara lá tiver 1,5 m de altura, tiver com um cabelão black power, ele chega lá e consegue atingir 2 metros de altura. Se tiver 50 centímetros de cabelo duro, cheio de laque, onde o aferidor encosta no cabelo e acrescenta lá 50 centímetros de diferença no cara, o cara tem 2 metros de altura e o cara pode botar mais quilagem no peso, ele pode chegar lá com mais quilagem, legal? E é isso que acontece, não há, infelizmente, uma clareza nessas regras no bodybuilding que torna ainda mais suscetível a interpretações. Essa é a minha crítica maior com o bodybuilding atual. E isso acontece até no Mr. Olympia, na NPC, na IFBB, imagina nas competições amadoras, principalmente em categorias onde você tem limite de peso. E aí os caras usam essas artimanhas. Olha que situação. Olha que situação. Só que aí eu tava vendo a imagem, o Mike Sommerfeld chega lá
com o cabelo cheio de laque, um topetão. O aferidor é colocado no cabelo e ganha lá alguns centímetros a mais, consegue com esse aumento de altura colocar uns quilinhos a mais ali na altura dele. Colocar uns quilinhos a mais na altura foi foda. Colocar uns quilinhos a mais de peso. É uma malandragem, ou seja, não é por acaso, não é que hoje eu vou competir com esse cabelo aqui, sempre quis fazer isso no meu cabelo, vou competir no estilo, é nada, é uma malandragem, né? Que se o cara tem uma altura econômica e chega lá de cabeça raspada, ele vai ter que competir com menos quilagem, que a quilagem, o peso dele é relativo à altura. Então, na minha opinião, falta, sinceramente, uma clareza nessas. E é isso aí que muitas vezes desanima o espectador de assistir, porque chega lá, os resultados acabam sendo sofrendo essa interferência, né? Mas a questão da polêmica maior, a polêmica maior da altura foi essa: como que o Mike Sommerfeld um ano atrás estava com 1,68, de repente ele aparece esse ano com 1,75. O que ele fez para ganhar esses centímetros a mais? Voltou para a puberdade, encheu o rabo de GH, né? Todo mundo sabe que o GH é muitas vezes usado no tratamento para crescimento ósseo e tudo mais, mas não é bem assim, porque senão todo mundo sabe que atletas da Open, como Derek Lunsford e Hadi Chopin, que são pessoas de alturas econômicas, tanto é que anos atrás eles eram da categoria chamada 212 ou 212, que é 212 libras, que equivale aí a 96 quilos, que é mais conhecido como a Open dos baixinhos, né? Geralmente os caras dessa categoria têm um shape semelhante, o shape em X da Open, mas uma altura econômica e não consegue botar assim tantos quilos. Se fosse assim, o Derek Lunsford e o Hadi Chopin já teriam resolvido seus problemas com suas alturas econômicas. Então não é bem assim que o GH influencia na altura das pessoas, tá? Não é bem assim, não adianta você ficar tomando GH que você não vai crescer dessa forma. Você vai ter uma macromegalia, mas um crescimento em espessura, não necessariamente em comprimento, tá? Não é assim que funciona. Senão, já viu, todo mundo tomaria GH, todo mundo teria 2 metros de altura nessas competições, né? Seria uma competição de gigantes em todos os sentidos, não só de musculatura, mas em altura. Mas enfim. Fala, Denise, bom dia. Então, pessoal, mais uma vez eu peço sua ajuda para ficar por dentro aí dos conteúdos do meu canal. Aqui eu falo tudo sobre musculação, bodybuilding, fitness. Se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, porque hoje eu queria fazer uma live diferente aí. Tava querendo fazer um vídeo completo, editado sobre esse assunto, mas eu tô com um problema no meu computador. Eu não conseguiria colocar os vídeos certinho, né? Que eu tô com, sei lá o que aconteceu, se configurou todo o som. Eu tô sem som no meu computador, então eu não tô conseguindo usar, por exemplo, o OBS para pegar as imagens. Então eu decidi fazer essa ideia que eu tô fazendo agora, falar sobre esse conteúdo numa live, dando a minha opinião sincera aqui, sem edição, nua e crua. Legal? Mas também fica aberto aí para você que quiser fazer alguma pergunta sobre treino, sobre musculação, sobre dieta, fica à vontade, faça suas perguntas que eu respondo aqui
para te ajudar a melhorar seus resultados nos treinos. Legal? Então mais uma vez aí, se inscreve se você ainda não é inscrito, porque no meu canal eu falo tudo sobre musculação, bodybuilding, fitness, dicas de treinos de musculação para você melhorar seu shape, melhorar sua saúde, tá? Não estou falando sobre apenas esporte de alto rendimento, tá? Dou dicas para todo mundo aqui. E fica ligado que meio-dia de hoje eu vou estar soltando um vídeo falando sobre o maior rei sem coroa do bodybuilding, o Kevin LeBron, falando sobre um pouco da história dele, mas também falando das dicas, da mentalidade dele que ele usava para que você possa potencializar seus resultados, né? Não falo apenas de história, mas quero falar sobre de uma forma que possa acrescentar valores na sua vida. Legal? O pessoal está assistindo a live aí, mas eu queria uma ajuda de vocês, né? Pelo menos dar umas curtidas aí para ajudar o canal a crescer aqui, ajudar o YouTube a recomendar mais uns vídeos. Pelo menos umas curtidas, só um botãozinho só que você precisa apertar e já me ajuda demais, tá, pessoal? Então fica aí, fica a dica aí, me ajuda aí. Valeu, obrigado aí pela curtida. Curtam mais, pessoal, curtam mais, tá? O pessoal assiste, participa pouco. Queria que vocês comentassem. Se tem alguma dúvida que vocês têm sobre treino, sobre dieta, sobre suplementação, comenta aí embaixo, tá? Façam suas perguntas também. Mais uma vez falando um pouco da minha opinião sobre essa polêmica da medição de altura do Mike Sommerfeld. Para quem não está chegando agora, eu vou falar mais uma vez, né, sobre um pouco de tudo. Já falei, mas vou refletir a respeito de tudo. Um abraço, meu amigo. Inscrição feita e like dado. Jorge Cachoeira do Sul. Valeu, Jorge. Muito obrigado mesmo, de coração, né? Um abraço aí para você e sua família. Salve aí para Cachoeira do Sul. Aí, legal? Não conheço a cidade, espero um dia poder conhecer. Legal? Já ouvi falar da cidade, mas eu não conheço. Aliás, sinceramente, eu nunca estive no Rio Grande do Sul. Mas enfim, falando novamente o que está acontecendo, né? Estamos prestes a ter mais uma edição do Mr. Olímpia dentro de algumas semanas. E tá rolando a maior polêmica sobre pesagem e medição de altura dos atletas da Classic Physique. Aliás, todas as categorias que tem limite de peso tem esse grave problema, né? Para quem não entende o que acontece, não basta o atleta chegar lá com o melhor condicionamento. Tem categorias que tem limite de peso. Esse limite de peso de acordo com a altura, né? Não é só limite de peso, mas sim peso de acordo com a altura, para que o atleta possa disputar de maneira equiparada com seus oponentes. E a Classic Physique é uma delas. A única categoria que realmente não tem limite de peso é a categoria Open, né? Por isso o nome Open, aberto. Se o cara quiser chegar lá com 300 kg, ele chega. Não tem preocupação com isso. Mas as demais categorias têm. A 212, que seria 212 libras, ou 96 quilos. Se o cara chegar lá com 97, não compete. É desclassificado. Então, chega lá, não bate o peso e tem que fazer algum procedimento. E é feita uma nova aferição. Mas o problema é, na minha opinião, o método de aferição.
Ou seja, a ferição é de acordo com a última extremidade que o atleta apresenta lá. Então, se o cara quiser chegar lá com o cabelo, com um topete desse tamanho, igual da Marge Simpson, né? Duro que nem pedra, igual, cheio de laque, duro que nem pedra, o medidor ele para no cabelo duro dele. E aí, se o cara tem 1,50 m de altura e tiver um cabelo de 50 centímetros, o cara tem 2 metros de altura. Ou seja, isso é uma coisa que, na minha opinião, tinha que mudar. A ferição é no crânio, devia ser no crânio. Existe uma grave falha que dá margem a brechas, tá? Porque se ele não atinge uma determinada altura, quer dizer, se ele atinge uma altura mais baixa, ele tem um limite de peso de acordo com a altura dele, né? Então, qual que é a polêmica, né? Qual que é, só para especificar ainda mais, no caso do Mike Sommerfeld, que é o assunto do momento, ele chegou lá medindo 1,75, sendo que um ano atrás ele tinha apresentado 1,68. Como que ele cresceu dessa forma, né? Se ele não tem a altura óssea suficiente para isso, ele usou o truque do cabelão, né? O truque da peruca, quer dizer, peruca não, do topete. O topete aí de laqui, né? E aí, se ele chega lá 1,75, ele poderia colocar até 96 quilos. Mas se ele não tivesse acrescentado esses centímetrozinhos a mais, tivesse com 1,68, como tinha sido uma outra ferição, ele poderia colocar apenas 92 quilos, algo em torno disso. Só para você ver. Se ele ultrapassa isso, se ele não equipara isso, ele sai da categoria, né? E aí teria problemas. Só que o problema é as artimanhas que os caras fazem muitas vezes para bater peso. O Horse, um tempo atrás, tinha tido um problema desse aí. Aliás, vários atletas, até o Ramon Dino já teve problema com isso, o Chris Bunster mesmo, o Seban teve problema com isso. Aí fizeram umas artimanhas, tudo dentro das brechas, né? Ou seja, não é que o cara tá sendo exatamente um filho da puta, é uma malandragem. É uma malandragem, né? Eu diria mais que é uma malandragem do que uma trapaça, digamos assim, porque se a brecha dá, se a regra tem brechas, o cara usa essa malandragem, essa esperteza para se encaixar. Agora, trapaça mesmo seria se a regra fosse bem clara e mesmo assim o cara usasse. Agora, por exemplo, o que eu acho que seria uma trapaça? Às vezes o cara vai lá fazer a ferição de altura de meia, quando que na minha opinião a regra deveria ser bem clara, deve estar descalço, porque o cara chega de meia, muitas vezes o cara encaixa lá uns calços dentro da meia, né, para o cara ganhar uns centímetrozinhos a mais. Vai saber o que tem dentro da meia. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. E já aconteceu, por exemplo, do atleta chegar lá mesmo descalço, né? Ele tem, eu não lembro que atleta que foi, e o cara, eu não lembro o nome, tá, pessoal? Mas eu lembro bem dessa situação. Ele chegou lá de meia, aí falaram pra ele, não pode pesar não pode aferir a altura de meia, vai ter que tirar essa meia. Né? Porque o cara tinha alguma coisa dentro da meia lá que dava uns centímetrozinhos a mais ali. E aí o cara malandrão, ele fez um truque do pezinho lá, que aumentou uma altura, levantou um pouco o pé sem ninguém perceber, arqueou um pouco as costas, ganhou uns centímetros a mais ali e conseguiu se encaixar. E ninguém viu, né? Todo mundo preocupado com o aferidor na cabeça, mas ninguém viu que o cara tava
com o pezinho meio levantado assim e tal. Olha que situação. Então as regras tinham que ser bem claras, né? Tinha que ter ali um fiscal observando tudo. Aferir a altura, descalço. E se o cara tentar uma malandragem e levantar o pé ali, já toma uma advertência ali. Já fica na sua, irmão. Né? Não pode fazer isso. Mas não tem, parece que não tem. Ou às vezes parece que tem para uns, mas não tem para outros. Olha que situação. Né? Então, uma coisa que muitas vezes me perturba no bodybuilding é isso. É a falta de clareza nessas regras, nesse regulamento que é cheio de brechas. E aí muitos atletas acabam usando suas malandragens para conseguir competir. Como por exemplo, truque do cabelo, sendo que a regra não diz bem claro onde deve ser aferido, se é no crânio ou se o cara quiser chegar lá com o cabelo cheio de laque, duro que nem pedra. O cara consegue atingir uma determinada altura, só que aí o que acontece? O atleta ele vai lá, afere a altura e consegue mais 5 centímetros só no cabelo, só no topete. Aí passou a medição, o cara vai lá e raspa a cabeça. Foi o que aconteceu. Ele atingiu lá a altura que ele queria, os 75. Depois apareceu o carecão. Apareceu de cabelo raspado. Ué, pô, sacanagem. Sacanagem. Eu acho que a regra tinha que ser bem clara. A ferição é no crânio. Não adianta você chegar lá com o cabelo, com o topete cheio de laque, duro que nem pedra. Que a ferição é no crânio, tá? No osso. No osso. Tá? Tinha que ser bem claro isso. Falta clareza muitas vezes nas regras. Que não é que o cara tá trapaceando. O cara tá sendo malandro, é diferente. Trapaça mesmo é quando a regra é clara e mesmo assim o cara burla a regra na cara dura, né? E no futebol a regra é clara, o jogo é com o pé, então você só pode fazer gol chutando a bola, né? Tem um célebre caso aí do gol de mão da Mano de Deus do Maradona em 86, se não me engano, que ele deu uma cortada de vôlei para fazer o gol e ficou por isso mesmo. Isso é trapaça. Teve que Copa que foi 2006 e o Thierry Henry tava tentando dominar a bola perto da linha de fundo. Ele não ia conseguir fazer isso com a perna, ele deu uma ajeitadinha na mão assim, mas mesmo assim ele fez o gol. Todo mundo protestou, mas o árbitro não, deixa disso. Não tinha VAR na época, tudo era meio na raça. Ficou por isso mesmo. Isso é trapaça, a regra é clara, não pode botar a mão em hipótese alguma. Aí é trapaça. Então, é isso. Outra polêmica a respeito do Mike Sommerfeld é quando ele esteve no podcast do Jay Cutler, e o Jay Cutler perguntou pro Mike Sommerfeld a respeito da altura, qual que é a sua altura de fato, porque tá todo mundo perguntando, tem uma ferição antiga que você tinha 1,68, a outra com 1,75, qual que é a sua altura de fato? Em vez do cara explicar, o cara falou, segredo. É como segredo, cara, isso é público, tá todo mundo sabendo disso, tá todo mundo de olho, a ferição antiga tá na internet, todo mundo consegue ver.
E o cara apertou o pé, secret. E muita gente começou a descer a lenha nele, né? Falando que ele tava tendo uns ataques de arrogância. E teve um caso aí que aconteceu uma discussão no Instagram, que o rapaz abordou ele falando sobre a mesma situação. E aí o cara falou alguma coisa meio botando religião no meio. Mentira é feio. Eu não lembro o que ele falou lá. Aí o Mike Sommerfeld respondeu: no inferno tem lugar pra isso, tá? No inferno tem lugar pra gente que nem você. Eu não lembro exatamente, alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Respondendo de maneira estúpida, respondendo de maneira arrogante. Teve uma discussão lá de um outro cara que abordou ele, e o cara respondeu botando a mãe do cara no meio. Puta merda. Ai, ai, ai. Olha, eu não sei como é que é a quinta série na Alemanha, mas o Mike Sommerfeld tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar botando a mãe dos outros no meio aí, quando tiver discutindo com brasileiro, viu? Porque a quinta série aqui no Brasil é especialista em ensinar a retrucar botando a mãe nos outros. Então, se você botar a mãe, então, ô Mike, sei que você não entende português, mas eu vou deixar a tradução depois aqui, depois da hora que o vídeo estiver no ar. Eu vou botar a tradução, então se aparecer em inglês, entenda que nunca discuta com brasileiro botando a mãe dos outros no meio. Porque se você fizer isso com brasileiro, você tá fudido, tá? Não discuta com brasileiros botando a mãe no meio, porque senão você vai levar. Porque senão já viu, brasileiro, principalmente quem nasceu na década de 80 ou posterior não, anterior à década de 80, passou pelo período célebre da quinta série sem filtro, né? Quem cursou a quinta série na década de 90, 80, ou seja, não tinha filtro, não é que nem hoje, né? Que é tudo bullying, tudo não sei o que. Então, naquela época não tinha esses paranauê não. Lá botava a mãe dos outros no meio e chamava o que quiser. Então, olha bem o que você fala, cara. Tá? Esse negócio de botar a mãe dos outros aí não dá. Legal? Ai, ai. Mas e aí, pessoal? Dei aqui meu parecer. Queria abrir um pouco o chat para vocês, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Vocês gostariam de conversar alguma coisa sobre isso? Ou quer falar sobre musculação, sobre treino, sobre dieta? Comenta aí embaixo, mandem suas perguntas. Vou até esticar um pouquinho mais a live aqui. Geralmente eu faço 30 minutos, eu vou até jogar um pouquinho mais. Vou até andar um pouquinho mais, né? Até que tem um público razoável. Então queria ver mais participação de vocês. Mais uma vez eu peço para me ajudar aqui no canal. Se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve, deixa o like, curtam mais a live, que isso me ajuda a crescer aqui no YouTube, ajuda o canal a ser mais recomendado, que é importante, beleza? Mas e aí? Como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Tudo tranquilo? Tudo indo bem? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de solucionar no treino de vocês? Estão tendo alguma dificuldade? Aproveita a oportunidade para vocês conversarem. Legal? Mandarem suas perguntas para eu responder a pergunta de vocês. Legal? Mais uma vez peço, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações, que isso é muito importante para o canal. Beleza? Bom, fiquem ligados, né? Mais uma vez fazendo uma chamada
para vocês conferirem um vídeo que eu vou soltar logo mais falando sobre o Kevin LeBron, né? Estamos em período que antecede mais o Mr. Olympia, então vou trazer um pouquinho mais de bodybuilding aqui no canal. Tenho falado algumas histórias de alguns atletas. Já falei do Arnold, já falei do Ronnie Coleman. Hoje eu vou soltar um vídeo falando sobre o Kevin LeBron, que é o maior rei sem coroa que existe no bodybuilding. Um atleta espetacular, que é um campeão sem título, em todos os sentidos, né? Se preparava como se estivesse indo para uma guerra, né? Uma mentalidade de tudo ou nada, de fato. Tanto é que superou adversidades não só nos treinos, mas na vida também. E mostra, eu falei um pouco da história disso, né? Que ele é um cara que ficou órfão desde cedo e superou essas adversidades. E é um assunto que dá uma certa discussão, assim, porque a gente se pergunta, né? Como é que um cara que passou por tanta dificuldade, tinha tudo para não ser nada na vida, mas supera tantas adversidades. E a questão é, por mais duro que seja na vida de uma pessoa, assim, ter esses traumas na vida, tem pesquisa que mostra que fala sobre a resiliência nessa situação, né? Que uma pessoa que supera traumas desse jeito, nessa situação, aprende a ser mais resiliente na vida e aprende a lutar de cabeça erguida, digamos assim, né? Falando de uma maneira bem simplificada. E esse é o caso do Kevin LeBron, que é o caso de muitas pessoas que passam por situações adversas na infância, onde muitas vezes acabam carregando uma responsabilidade desde cedo, e o que torna essa pessoa forçada, e o que força essa pessoa a amadurecer de maneira precoce, ao contrário de uma pessoa, por exemplo, que tem tudo de bom na vida, tudo bem dado, né? Sem muita luta, sem grandes responsabilidades. São pessoas que demoram mais para ter um senso de responsabilidade na vida e amadurecimento. É o que muitas vezes acontece com molecada mimada, que tem tudo de bom na vida. E às vezes eu vejo, tô saindo totalmente do assunto, mas enfim, às vezes você vê que a molecada aí tem tudo dado de graça na vida e não amadurece nunca, né? São verdadeiros mimados quando as coisas não fluem da maneira que eles entendem, da maneira que eles querem. Fazem chilique, fazem birra, fazem escândalozinho, mimimi, e aí já viu. Então vamos amadurecer, né, pessoal? Vamos amadurecer. Mas e aí? Como é que tá essa força? Então fica ligado que eu vou falar sobre isso no vídeo de logo mais meio-dia, tá? Falando sobre o Kevin LeBron, o maior rei sem coroa do bodybuilding. Então fica ligado, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Enfim. Fica à vontade, estou nos últimos instantes aqui na live. Se você quiser mandar alguma pergunta, aproveita os últimos instantes aí, porque eu já estou saindo. Legal? Fica à vontade. Bem? Mas é isso. Bom, pessoal, deu meu tempo aqui. Queria ficar até mais,
Mas vou ter que desligar, então agradeço quem assistiu até aqui. Agradeço demais. Fiquem ligados. Mais uma vez eu peço, se inscreva no meu canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E mais tarde tem mais conteúdos. Forte abraço, fiquem com Deus, tenham um excelente sábado, um excelente domingo. E a gente se fala.